Olá, muito boa tarde. Nas ruas de muitas cidades há uma procissão que acontece apenas neste dia, na festa do Corpo de Deus. Daqui a pouco vamos dizer-lhe por que se realiza, agora novamente em dia feriado, e o alcance simbólico que adquire em cada localidade. Primeiro mostramos alguns acontecimentos da atualidade religiosa. Milhares de pessoas acompanharam o Papa esta quarta-feira no Vaticano na sua oração pela Síria e pelas crianças desaparecidas. O Papa Francisco condenou no Vaticano os atentados terroristas que esta segunda-feira fizeram mais 150 mortos na Síria. Os ataques foram reivindicados pelo autoproclamado Estado Islâmico. Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, o número de mortes pode aumentar, dado que vários dos 300 feridos se encontram em estado crítico. Lunedì scorso in Siria, nell'amata Siria, sono avvenuti alcuni attentati terroristici che hanno provocato la morte di un centinaio di civili inermi. Esorto tutti a pregare il Padre Misericordioso, pregare la Madonna affinché doni il riposo eterno alle vittime, la consolazione ai familiari e converta il cuore di quanti seminano morte e distruzione. Na audiência pública semanal, o Papa associou-se ao Dia Internacional da Criança Desaparecida, convidando autoridades civis e religiosas a combater a indiferença perante estes casos. È un dovere di tutti proteggere i bambini, soprattutto quelli esposti ad elevato rischio di sfruttamento, tratta e condotte devianti. Auspico che le autorità civili e religiose possano scuotere e sensibilizzare le coscienze per evitare l'indifferenza di fronte al disagio di bambini soli, sfruttati e allontanati dalle loro famiglie e dal loro contesto sociale. No final da audiência, o Papa convidou todos a celebrar a solenidade do Corpo de Deus, que este ano volta a ser feriado em Portugal. Francisco vai percorrer as ruas de Roma, como é tradição. Alle 19 in piazza San Giovanni in Laterano celebrerò la Santa Messa e quindi adoreremo il Santissimo Sacramento camminando fino alla Basilica di Santa Maria Maggiore. Invito romani e pellegrini a partecipare a questo solenne atto pubblico di fede e di amore a Gesù realmente presente nell'Eucaristia. Pontificado marcado pelo desafio das periferias. É essa a análise de Andrea Riccardi ao cotidiano do Papa Francisco. O tema das periferias marca o pontificado do Papa Francisco mesmo antes de ter sido eleito. Andrea Riccardi recordou em Lisboa as reuniões preparatórias do conclave que o escolheu e as referências à necessária atenção ao mundo urbano, nomeadamente no que gera de marginal e periférico. Numa conferência na Universidade Católica Portuguesa, o fundador da comunidade de Santo Egídio rejeitou modelos de igreja centralizadores para valorizar experiências propostas pelo atual Papa, que se afirmam a partir das periferias. Francesco considera illusorio un cattolicesimo insediato nel centro, politico, economico, culturale, mediatico. Un centro da cui si pensa di influenzare le masse dei periferici attraverso valori e comportamenti. Francesco non crede in una pastorale, in un'influenza che parte dal centro verso le periferie. Lui è convinto che la Chiesa debba rigenerarsi nelle periferie del mondo. Convicções que têm consequências constantes no pontificado de Francisco. Mais do que um plano de reforma, o Papa deu início a um processo. La via proposta da Papa Bergoglio, a partire dalle periferie, non è un piano di riforma, ma un processo che presenta molti rischi ma grandissime prospettive. L'alternativa sarebbe essere una minoranza cattolica
ben inquadrata, presidiata, sempre meno capace di entrare nel grande, implacabile mercato delle religioni del mondo globale. Andrea Riccardi recordou a transformação das sociedades onde crescem os aglomerados urbanos e os consequentes bairros periféricos. É aí que se deve centrar a atenção dos diferentes setores sociais, também da Igreja Católica. Papa Francesco ha inaugurato un processo di rinnovamento della Chiesa nel mondo globale urbano. La conversione pastorale è la conversione in un mondo globale e urbano. Questo processo può aprire una moltiplicazione di soggetti ecclesiali sul territorio e nelle periferie. Potrà innescare anche sovrapposizioni, conflittualità, ma favorirà un contatto diretto. Determinante neste processo são os recursos humanos. A dominante referência aos ministros ordenados enfrenta o desafio de encontrar alternativas diante da diminuição do número de sacerdotes. Papa Francesco dice la Chiesa è clericale, ma la Chiesa scarseggia di preti. E se noi leggiamo la Amoris Laetitia, io non voglio entrare nella interpretazione, diciamo, del tema del matrimonio, ma quando ho letto questo documento mi sono detto, è bellissimo, ma ci vogliono molti attori per discernere le persone, incontrarle, capirle. Cioè, l'Amoris Laetitia chiede una Chiesa con molti attori spirituali, pastorali, sacerdotali, con una capacità di accompagnamento, perché la legge è più facile da applicare, ma il discernimento è molto complesso. Leituras de pontificado que se refletem no percurso da Igreja Católica na atualidade, palavras e atitudes que querem sobretudo ser mobilizadoras. E Papa Francesco, con il suo linguaggio evangelico concreto, trasmette la convinzione che la Chiesa ha una grande missione nel mondo. E il Papa non propone un progetto, ma tende a suscitare tra fedeli, vescovi, preti, una passione creativa attenta ai mondi periferici. A análise a um momento da história da Igreja na conferência de Andrea Riccardi, Periferias, Crise e Novidade para a Igreja no Pontificado do Papa Francisco. Em Viana do Castelo, um encontro de várias gerações para colocar em prática a misericórdia. Em pleno Jubileu da Misericórdia, a Diocese de Viana do Castelo organizou uma atividade que congregou várias gerações. Os setores da pastoral uniram-se e deram vida às obras de misericórdia. Tempos de convívio e formação entre os mais jovens e os mais idosos. Promover neste ano da Misericórdia um encontro entre as várias gerações, desde jovens, menos jovens, mais adultos, e onde estas gerações têm uma atenção para com os frágeis. Foi o que aconteceu ontem com os jovens, foram visitar as nossas instituições e as instituições de caridade, e onde visitaram pessoas fragilizadas. Os jovens foram convidados a pôr em prática a misericórdia, ou seja, a realizar uma ou mais obras de misericórdia em diversas instituições. Depois houve um momento mais, vamos dizer assim, intimista, mais voltado para eles próprios. A Diocese congregou-se e mostrou que a misericórdia não é uma utopia. Para além da vertente teórica, os jovens sentiram que do outro lado da rua existem rostos que necessitam de uma palavra e de um gesto. Os nossos cidadãos da terceira ou quarta idade, como queira chamar-lhes, neste momento são um grupo social de grandes carências. Carências, a maior parte, afetivas, carências na incapacidade das famílias retribuírem aquilo que
eles deram em tempos passados, mas muitas vezes também carícias económicas. Este encontro pretendeu isso mesmo, também agitar um bocadinho as águas, seja catequistas, seja de todos os movimentos, e naturalmente que a Diocese de Viana foi uma diocese empenhada nestes eventos diocesanos, mas pronto, penso que nos últimos anos este será um dos maiores encontros que tem realizado nos últimos anos, e ajudou também a despertar, digamos assim, as comunidades, as paróquias, que se mobilizaram. Com um público jovem, as iniciativas tiveram em conta as idades e o alvo a atingir: evangelizar através da música. Os sons dos jovens para os jovens também estiveram presentes no Campus da Misericórdia. A música é sempre uma expressão já de si, do ser humano, e nós na Igreja sempre usamos esta expressão, não é? Para rezar, para ir ao encontro com Deus. Aliás, nós já sabemos e é comum, toda a gente tem isso presente, a dança do Rei David, em que ele dança para o seu Deus, não é? Portanto, a música é sempre um momento e um meio ótimo para rezarmos para Deus. Para culminar esta atividade da Diocese de Viana do Castelo, os cristãos fizeram uma peregrinação que atravessou o rio Lima e desembocou na Porta Santa da Catedral Vianense. Fizeram caminho e mostraram a fé minhota. A peregrinação surgiu por uma questão mais prática. Esta quinta é uma quinta que se propicia que as pessoas se juntem, e claro que nós não queríamos celebrar o Jubileu da Misericórdia sem cumprir aquilo que é proposto pela Igreja para obtermos a misericórdia de Deus através da indulgência plenária. Daí termos determinado que seria bom partirmos daqui em procissão para passarmos pela Porta da Misericórdia e terminarmos com a celebração da Eucaristia, e antes da Eucaristia da unção dos enfermos, como coroário deste canto da Misericórdia. Em Viana do Castelo, jovens e idosos viveram uma atividade que colocou no centro a misericórdia. Em agência.eclesia.pt atualizamos estes e outros acontecimentos. Falamos-lhe agora sobre a festa do Corpo de Deus que hoje se assinala. É para isso convidado do programa Eclésia o Padre Manuel Morejão, coordenador do grupo promotor do 4º Congresso Eucarístico Nacional. Padre Manuel, boa tarde, obrigado por estar no programa Eclésia. Neste dia, solenidade do Corpo de Deus, o que é que se assinala, o que é que se celebra neste dia? Pois, celebra-se uma coisa belíssima, é que Deus quis ser um como nós e por isso tem corpo. Por isso ele encarnou, viveu conosco e cumpre na Eucaristia a sua promessa. Eu estarei convosco todos os dias até à consumação dos séculos. De maneira que ele não é um ausente, é um presente neste mundo de outra forma. E procura-se visibilizar esta presença, expondo publicamente o melhor que nós temos na nossa fé, que é Jesus Cristo, que quis ter o gesto magnífico de assumir o que é nosso, o nosso pão e o nosso vinho, para estar presente no meio de nós como Eucaristia. Então, não celebramos apenas dentro dos 4 muros das nossas igrejas, mas dizemos ao mundo que temos a alegria de ter um Deus connosco. É esse o sentido das procissões eucarísticas que acontecem na tarde deste dia? Exatamente. É Cristo que passa pela nossa vida comum, pelas nossas ruas, junto às nossas casas, e que abençoa a todos, porque é um Deus que quer bem a todos, pecadores ou santos de esquerda ou de direita, desta ou daquela feição. É um Cristo universal e que nós o expomos publicamente. Não impomos a ninguém, evidentemente, mas propomos porque nos faz felizes. E isso, essa boa notícia é exposta publicamente. Não há nenhuma invasão do espaço público? Não, o espaço público é mesmo para o público. E, portanto, também para os crentes? Para os crentes.
os crentes, ao afirmarem a sua fé, não estão a desprezar os que serão de outra religião ou os que não têm religião nenhuma. Estão a dizer que é bom para eles ter fé e que Cristo quer bem a todos. E por isso o passar é uma passagem de bênção. Como quando passa um amigo perto de nós, a sua passagem é uma bênção. Claro que é um homem como nós, ou uma mulher como nós, mas aqui falamos de Deus, um Deus humanizado, um Deus que está connosco. A centralidade e a importância que a Eucaristia tem para os crentes e para o seu cotidiano fez com que esta procissão fosse, de alguma forma, sendo solenizada ao longo dos séculos. Exato. Nomeadamente em Portugal, onde muitas manifestações tradicionais acontecem neste dia, nomeadamente, por exemplo, as ruas engalanadas, os tapetes de flores, etc. O que dizem esses gestos sobre a festa que se celebra? São sinais, do nosso apreço por o nosso Deus, que sendo infinito consegue ser pequenino, como se apresentou na Gruta de Belém, como viveu na simplicidade de Nazaré, como na sua vida pública pregou alegres notícias da parte de Deus, curou doentes, anunciou a boa nova aos pobres. Então é esse Deus que merece sinais da nossa veneração. Um simples tapete, umas colchas nas janelas, flores por todo o lado, a inclinação ou até a genuflexão perante Deus que se faz um de nós. Enfim, só nos fica bem assumir o nosso estatuto de pessoas limitadas e adorarmos aquele que, sendo infinito, também se apresenta na simplicidade, aqui concretamente, de uma hóstia consagrada, de um pedaço de pão, do nosso pão. São enfim, atitudes que se vêem, sobretudo na região do Minho de Portugal, nomeadamente esses tapetes de flores que estão por muitas localidades. Sim, é verdade. No Minho, particularmente, mas não só, nas Beiras e Alentejo, já há também estas manifestações. Também é uma região mais populada. Colchas nas janelas vemos por todas as regiões, não é? Exatamente. E, digamos, normalmente costuma haver um ambiente de silêncio, de recolhimento. E de recolhimento, porquê? Vai ali normalmente uma custódia rica ou uma joia de ourives artísticos, mas o mais fundamental é um pedacinho de pão, porque Deus se revela na simplicidade do nosso pão. Isso é uma coisa muito bela e as pessoas entendem isto naturalmente dentro do mistério da fé. Mas é também muito belo que Deus se revele por mistérios, ou seja, não impondo com uma evidência que esmagaria a liberdade, mas é uma omnipotência delicada. Portanto, propõe-se e por isso há este ambiente de mistério, como é também nas relações humanas. É um mistério de nós nos afeiçoarmos uns aos outros, para além das aparências, porque podemos ter uma grande ternura por um deficiente, por alguém que é incapaz, por um doente, a quem nos dedicamos. Este dia agora é feriado, novamente. É importante que o seja e vai ser feriado, ou é feriado para essa celebração do Corpo de Deus? Acho muito bem. Evidentemente que o Estado é laico, mas a sociedade não. A sociedade é composta por muitas pessoas. Entre nós, maioritariamente, segundo o último censo, mais de 80% declaram-se católicos. E, naturalmente, que o Estado tem a obrigação de respeitar a fé do povo. Não vai tutelaristicamente manipular consciências, digamos, uniformizar as cabeças para que todos pensem da mesma maneira, não é? Então, é muito belo que o Estado reconheça a fé do seu povo e respeite também alguns dias para a poder celebrar publicamente sem ter que ir ao trabalho. Há quem refira que nos anos em que esse feriado foi retirado, a Igreja Católica pouco fez para que esta solenidade do Corpo de Deus pudesse ser celebrada neste dia. Contudo, é interessante
que os feriados foram suspensos, não suprimidos, por influência da Igreja, que viu que, dadas as circunstâncias de crise, etc., o governo decidiu desta maneira, mas que não fosse uma supressão, mas apenas uma suspensão. E por isso, mesmo os outros feriados também acabaram por não ser suprimidos, mas apenas suspensos. Seria no próximo ano que se avaliaria e se recomeçaria a celebrar também os feriados nos dias próprios, como o Corpo de Deus. É o que fez este governo e, por este motivo, o louvamos. Voltemos ao sentido deste dia, porque estamos quase a terminar. Há, de facto, o objetivo é esse de uma manifestação pública do essencial da fé cristã. Exatamente. Nós não devemos ter vergonha da fé que temos e do Cristo em que acreditamos, que é um homem extraordinário. Eu penso que não há campeão olímpico de bondade além de Jesus Cristo. Foi esse máximo expoente. Pois bem, então, é isso que propomos. É uma igreja em saída, é uma igreja não envergonhada, é uma igreja que propõe o que de melhor tem, e que é Cristo Eucarístico, e nisto cumpre um dever de levar boas notícias ao mundo. Padre Manuel Mojão, muito obrigado por estar também, aqui neste dia de Corpo de Deus a afirmar o sentido e o significado que ele adquire no dia, na atualidade. Mais logo, o programa Eclésia passa também na rádio, na Antena 1, pelas 22h45. Votos de boa tarde, até amanhã, se Deus quiser.